Olá, povo da Terra! A partir de ontem, dia 1º de abril de 2020, praticamente todos os filmes do estúdio Ghibli estão na Netflix. Para mim, isso é a realização de um desejo muito antigo, não só para o meu próprio proveito, mas também para fazer com que os meus amigos assistam esses filmes. Muitos filmes que eu faço questão de indicar estão nessa lista e que têm uma importância enorme no cinema. E o fato deles estarem disponíveis assim em uma plataforma como a Netflix ajuda a dar uma difusão maior ao cinema de animação, que é normalmente subvalorizado dentro do universo do cinema. Essa novidade veio no melhor momento. Quer dizer, um momento bem ruim e bem preocupante, mas o que eu quis dizer é que é o melhor momento que a gente dispõe de tempo para poder assistir. Para quem não conhece o Estúdio Ghibli, é um importante estúdio japonês de animação de longa-metragem para a primeira janela, ou seja, salas de cinema. É um dos estúdios cinematográficos de animação mais importantes no mundo e é mais conhecido por ter vencido o Oscar com A Viagem de Chihiro, o único filme de língua não inglesa ao ganhar o Oscar de melhor animação. Muita gente acha que o Estúdio Ghibli é sinônimo de uma boa experiência garantida, e não é verdade, gente, não é bem assim. E essas pessoas podem acabar se decepcionando ao escolher aleatoriamente um dos filmes do estúdio. Eu vou falar aqui de algumas experiências diferentes que você pode esperar desses filmes que não são de maneira nenhuma heterogêneos e têm propostas, proporções e qualidades bastante distintas. Vai do slice of life, que é como a gente chama as narrativas focadas em eventos simples do cotidiano, até grandes épicos. Sem esquecer que a gente está falando aqui de produções antigas, algumas dos anos 80, até produções da última década. Esse conteúdo vai ser dividido em 2 vídeos e no próximo eu vou falar dos 10 filmes principais. Eu estudei muito para fazer esse vídeo, respeitando o máximo possível o consenso sobre a importância e a qualidade dos filmes. Eu vou começar dos piores para os melhores, e desde já eu queria pedir desculpas para você se você achar que eu fui injusta com seu filme favorito, porque longe de mim aqui querer o monopólio da verdade. Vocês vão reparar que 2 nomes se destacam entre os diretores: Hayao Miyazaki, mais conhecido, e o Isao Takahata, que para mim merecia ser tão conhecido e aclamado quanto o primeiro. Mas outros nomes de diretores também vão aparecer nessa lista, mostrando o quanto os filmes do estúdio são diversificados. O 21º filme da lista é talvez o único que tem a unanimidade na posição que ele ocupa em último lugar. Eu tô segura de que eu não vou ofender nenhum fã ao dizer que provavelmente esse é o único filme da lista que pode ser considerado realmente ruim, em critérios objetivos, independente do gosto de quem assiste. Isso pode surpreender tanto um fã do estúdio que o nome desse vídeo, para chamar mais atenção, poderia ser facilmente um filme muito ruim do Estúdio Ghibli. Contos de Terra-Mar é a pior opção para você zapear aí e selecionar para quem quer dar uma chance para o famoso estúdio. Este filme de 2006 foi o primeiro dirigido pelo filho do Miyazaki. O Miyazaki Jr. escolheu um épico de fantasia que aborda temas recorrentes nos filmes do estúdio, como a relação homem e natureza e coisas mais pesadas sobre a condição e a natureza humana. Parece promissor porque é baseado no épico de 5 livros da maravilhosa Ursula Le Guin, que é uma importante escritora de fantasia. E isso deixa o filme com um aspecto de potencial não cumprido. Só que o roteiro, gente, é completamente confuso e abandona o tempo todo as coisas que ele aborda, nunca engrenando naquilo que você espera. Esse é o último filme do estúdio que você deveria assistir, e só se você é realmente muito fã e quer zerar aí todos os filmes. Os próximos filmes abordados não são tão unânimes como o primeiro, e podem variar 1 ou 2 posições, dependendo do ranking. Eu me baseei para fazer esse vídeo principalmente na nota do IMDb, que é uma nota mais de recepção de público, e nas notas dos sites de crítica especializada, como o Rotten Tomatoes e o Metacritic. Mas claro, que eu também interfiro deliberadamente. Eu tentei ser justa com os filmes que polarizam aí entre a crítica e o público, e eu deixei os 10 últimos da lista para os filmes que provavelmente são os que mais representam o estúdio e os mais universais. O 20º filme da minha lista é Eu Posso Ouvir o Oceano, de 1993. Esse é um caso especial, gente, pois ele não foi feito para o cinema e sim para a televisão. É o filme mais simples do estúdio e que foi um teste para os novos animadores. Se considerar que ele foi produzido para TV, ele tem até uma certa qualidade. Apesar do orçamento bem baixo e dos problemas técnicos, ele entrega uma história jovem e simples, de amadurecimento e de relacionamentos. O 19º lugar fica com Os Meus Vizinhos Yamadais, de 1999.
O traço, totalmente diferenciado e cartoonizado, já mostra que esse filme ocupa esse lugar na lista, não por ele ser ruim, mas porque ele tem uma proposta tão específica que acaba sendo injusto colocar ele num ranking com os grandes filmes do estúdio. Esse é o filme que melhor mostra como o estúdio Ghibli é diversificado. Com a direção do Takahata, é uma adaptação de tirinhas de jornal no formato de sketch, muito bem humoradas. E agora, em 18º, fica a Batalha dos Guaxinins de 1994. Esse filme também é do Takahata e trabalha um confronto mais direto da clássica relação entre homem e natureza, em que a gente vê em diversos filmes do estúdio Ghibli. Aqui, guaxinins com poderes vão lutar contra o desmatamento da floresta. Pessoalmente, eu adoro quando o estúdio Ghibli trabalha essa relação do homem com a natureza em uma esfera mais simbólica, né? Onde a própria natureza se personifica, o que não é o caso desse filme, que tenta ter uma pegada mais cômica, porém, um filme que se perde muito entre a seriedade e a descontração. Curiosamente, galera, é que ao contrário do Miyazaki, que ficou mais conhecido aí pelos filmes de fantasia, o Takahata tem uma pegada mais realista, que justo no filme que ele foge disso, acabou não dando muito certo, embora não seja de todo ruim. Eu acho que Contos de Terra-Mar tem um lugar exclusivo aqui nessa lista, como filme definitivamente ruim. Em 17º, vem Da Colina Cocorico, em 2011. Eu particularmente gosto desse filme, e a gente ainda tá na 17ª posição. A lista não prioriza necessariamente o meu gosto pessoal. Esse foi o segundo filme do filho do Miyazaki, 5 anos depois do fracasso de Contos de Terra-Mar. Aqui, ele foi ao outro extremo. Enquanto Contos de Terra-Mar era um grande épico, Da Colina Cocorico aposta no slice of life, na simplicidade do dia a dia, e ele teve um pouco de ajuda do pai dele, Miyazaki, na produção do filme. O filme é um romance simples, com um pano de fundo cheio de sutilezas sobre as mudanças que estavam acontecendo no Japão naquele momento de modernização, enquanto os jovens personagens, muito bem construídos, transitam aí nesses ambientes. Em 16º está O Reino dos Gatos, de 2002. Aqui temos um nome diferente na direção, o Haruki Morita. É um filme bastante curto e sem grandes pretensões, apesar de apostar aí em um universo de fantasia onde uma estudante é transportada para o Reino dos Gatos e lá ela é obrigada a se casar com um príncipe gato. É uma aventura de puro entretenimento sem nenhuma proposta de profundidade. Isso não é uma crítica, tá? Porque essa honestidade é um grande ponto positivo em favor do filme. Reino dos Gatos não tem erro se você está procurando aí uma descontração com uma dose de aventura. Ele pode ser considerado como um spin-off de Sussurros do Coração, que veremos mais pra frente. A personagem de Sussurros escreve histórias sobre o personagem do Reino dos Gatos, e ambos os filmes são baseados em mangás da mesma autora. O 15º da lista foi A Despedida do Estúdio Ghibli, ao menos até então. Lançado em 2014, As Memórias de Marnie ficou por conta da direção do Hiromasa Yonebayashi. Foi o segundo filme que ele dirigiu para o estúdio, e o primeiro ocupa uma posição melhor no nosso ranking, apesar de esse filme aqui ter concorrido ao Oscar e o outro não. A partir desse ponto da lista, começam a aparecer os filmes indicados ao Oscar. E o fato de Memórias de Marnie estar na 15ª posição é confuso por causa disso. O filme é considerado por muitos como muito fraco para ser a despedida do estúdio. E a nota tanto de público quanto de crítica especializada tem um consenso por volta dessa 15ª posição mesmo. Eu queria pedir desculpas agora ao meu irmão David, que simplesmente ama esse filme. É o filme favorito dele do Ghibli. Isso mostra como que a partir de certo ponto dessa lista, as coisas já vão ficando muito pessoais. São filmes, gente, que reúnem vários fãs, então é difícil colocar eles no final de uma lista e eu tenho consciência disso. Memórias de Marnie é um filme que eu também particularmente gosto muito. É uma história de amizade entre duas meninas que encontram apoio uma na outra, e a principal crítica ao filme é que ele vai com muita sede ao pote, tentando entregar uma emoção muito grande num relacionamento que eles não conseguiram desenvolver o suficiente. O 14º filme é um dos que mais me deu trabalho para ranquear, porque ele teve uma discrepância muito grande entre a recepção que ele teve pelo público geral, que foi de média a ruim, a ótima recepção da crítica especializada que coloca ele lá entre os 4 melhores filmes do estúdio. É um dos filmes mais polarizados, mas como a minha intenção é deixar os 10 principais filmes da lista para os filmes universais, ou seja, aqueles que têm o maior consenso, eu vou pedir desculpa à crítica especializada e à massa de fãs desse filme por ter que posicionar ele aqui.
As Memórias de Ontem, do Takahata, de 1991, é daqueles filmes difíceis, que tem um ritmo mais arrastado, que cumpre um propósito dentro da narrativa, mas que não é para todo mundo. O filme mergulha nas narrações da protagonista sobre os seus sentimentos, enquanto ela revisita a sua infância. É um filme bem representativo da obra do Takahata, pelo slice of life, o ritmo e o estilo de narrativa. Em 13º está Porco Rosso, de 1992, que na minha opinião não é um dos melhores filmes do Miyazaki. A história de um piloto de guerra que é transformado em um porco e ocupa a 6ª posição no ranking da crítica, mas não vai tão bem assim com o público. Não é o forte do Miyazaki dar tom de comédia em seus filmes, e aqui, quando ele tenta fazer isso, ele não acerta o ponto entre o alívio cômico e os momentos mais introspectivos. É um problema a se considerar, mas que não torna de maneira nenhuma esse um filme ruim. E em 12º está Ponyo, de 2008. É um ótimo filme do Miyazaki, e a partir desse ponto da lista os filmes são mais queridos e tem legiões de fãs. A tendência é que se discorde cada vez mais da posição que eu estou colocando eles. Ponyo é um dos meus filmes favoritos do estúdio. Ele se sai melhor na crítica especializada, ficando em 6º lugar, mas eu coloquei ele aqui levando mais em consideração o sucesso de público, né, que não foi tão grande. Coisa que nem sempre eu vou fazer, tá? Vai ter momentos que eu vou priorizar deliberadamente a crítica e outros o sucesso de público, por motivos que eu julgar justo. Ponyo é um filme com uma pegada mais infantil, ótimo para ver com as crianças. É uma história de amizade repleta de fantasia, onde uma peixinha do mar se apaixona por um menino humano. O filme é perfeito quando ele se foca na relação entre os dois personagens, mas ele peca um pouco quando ele tenta ser um pouco mais épico no final, o que não precisava. O 11º filme da nossa lista é o último desse vídeo aqui, porque no próximo vídeo eu vou entrar no grupo especial. Foi super difícil deixar esse grande filme do Miyazaki de fora dessa lista principal. Vidas ao Vento, de 2013, concorreu ao Oscar de 2014 de melhor animação e é o 2º filme do Oscar que não entra na nossa lista de filmes principais. Mas a posição que ele ocupa aqui nessa lista, gente, é condizente sim com a nota que ele tem tanto de público quanto de crítica. Foi um dos filmes mais ambiciosos do estúdio e foi a despedida do mestre Miyazaki, que se aposentou logo depois desse filme. E infelizmente o filme falhou em muitos pontos. Ele é uma biografia de um engenheiro de aviões que era apenas um garoto apaixonado por aquele tema, mas que depois acabou se envolvendo na Segunda Guerra Mundial, construindo aviões que causaram grandes devastações. O grande problema do filme é que os seus elementos não se conectam e o filme praticamente não aborda a guerra. Ele tem um foco no romance do protagonista com a sua mulher e falha em criar qualquer link entre isso e os outros elementos da história, sendo um filme completamente desconectado. Antes de encerrar esse vídeo, é preciso mencionar também A Tartaruga Vermelha. É um filme que eu não ranqueei e que é muito bem recebido pelo público e pela crítica, e que concorreu ao Oscar em 2018. O filme foi produzido em maior parte por um estúdio franco-alemão, portanto há muita discussão aí sobre incluir ele entre os filmes do Ghibli. Só que ele leva o selo da imagem do Totoro na abertura, que é a logomarca do estúdio japonês. Então é importante sim fazer uma menção a ele aqui. E eu queria lembrar também que o estúdio Ghibli não tem o monopólio aí das boas produções de animação no Japão. A Netflix também tem no catálogo outros excelentes filmes de animação, que são assuntos para um outro vídeo. Mas no próximo vídeo eu trarei os 10 principais filmes do estúdio. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, interajam, divulguem, que isso é muito importante para esse trabalho todo ser considerado relevante para o algoritmo do YouTube, que não tá muito de bem comigo não, viu? Me sigam nas minhas redes sociais, ativem o sininho e verifiquem aí se o YouTube não desinscreveu vocês automaticamente do canal, porque isso tá acontecendo. Um beijo e até o próximo vídeo.